Pouco tempo depois do seu encontro com Cristo, Ana sentiu que Deus a estava chamando para fazer missões transculturais. A princípio, ela resistiu porque tinha medo e não se achava capaz. Embora se sentisse incapacitada, Ana entendeu que deveria ser obediente ao Senhor e que Ele a capacitaria. Ela começou a participar de algumas conferências missionárias e entendeu que precisava se preparar melhor. Então foi fazer um treinamento intensivo de missões com uma organização chamada Operação Mobilização. Durante esse tempo, ela aprendeu muitas coisas e o seu desejo, que havia nascido em uma conferência de trabalhar entre os povos muçulmanos, cresceu ainda mais. Nos anos seguintes, Ana passou por muitos desafios e fez outros treinamentos, entre os quais precisava aprimorar o seu inglês. Até que depois de alguns anos, ela finalmente chegou ao Oriente Médio. O lugar era realmente como ela imaginava, muito diferente de sua terra natal e dos países por onde havia passado. Assim que chegou, foi inserida a comunidade local pela sua equipe de trabalho. Apesar de estar animada, Ana sabia e logo percebeu que o processo de adaptação cultural não seria muito fácil. Afinal, era muito diferente da sua cultura e o idioma seria um grande desafio a ser conquistado. Depois de alguns meses no país, ela fez amizade com algumas mulheres muçulmanas e as visitava constantemente, sempre pronta para compartilhar algo, mesmo que ainda não conseguisse falar a língua local muito bem. Assim, ela seguia sua vida, estudando, fazendo visitas e aprendendo sobre aquela cultura. Mas nem tudo era flores, e muitas vezes Ana se sentia desanimada e frustrada, especialmente por causa do idioma. Para ela, o fato de estar no país há mais de 6 meses e não ter o progresso que esperava era frustrante e intimidador. Afinal, ela estava ali para compartilhar o Evangelho e não conseguia se expressar de maneira correta. Muitas vezes se sentia como uma criança quando falava. Uma das maiores celebrações muçulmanas estava chegando, uma festa, algo parecido com o nosso Natal. E Ana mal podia conter a sua empolgação. Ela iria vivenciar algo que só conhecia através de livros. E finalmente chegou o dia da festa que ela tanto desejava conhecer. Ela sabia que, como parte da tradição local, teria que visitar suas amigas muçulmanas. Mas por trás do sorriso ansioso havia um cansaço de uma semana intensa. Na semana anterior, os dias haviam sido difíceis e Ana se via lutando contra o desânimo crescente. Mesmo assim, ela tentou afastar a tristeza, determinada a aproveitar ao máximo essa experiência que tanto desejava. Ana e Emily, com quem morava, planejaram sair cedo naquela manhã para fazer as visitas. Antes de sair, Ana orou e, com o coração apertado, confessou ao Senhor que estava saindo apenas porque não havia como evitar. Era parte do programa da missão, algo que precisava ser feito. Mas, naquele dia, tudo o que ela realmente queria era ficar em casa, fazer as malas e voltar para o Brasil. Ana estava se sentindo uma fracassada, tomada pela sensação de que não era boa o suficiente para servir a Deus naquele lugar. Era como se todo o esforço fosse em vão e ela não conseguia alcançar as expectativas que havia colocado sobre si mesma. Mas, mesmo com o coração pesado, ela se esforçou para colocar um sorriso no rosto e saiu com Emily para esse dia de visitas. 2 semanas após chegar ao país, Ana conheceu uma mulher muito interessante chamada Aisha. Aisha era uma professora de inglês, uma mulher inteligente e bem educada. Ela não usava o véu, nem as roupas tradicionais de seu país, o que demonstrava uma certa liberdade em sua maneira de ser. Contudo, apesar de sua aparência mais moderna, Aisha estava completamente imersa nos padrões culturais locais. Ela era a segunda esposa de seu marido e havia conseguido um grande feito, dar a ele o que a primeira esposa não havia conseguido, um filho. Depois de 2 visitas, Ana e Emily foram à casa de Aisha, que as recebeu com muita alegria e calorosa hospitalidade, como é de costume daquela região. Ao entrarem na sala, viram que uma amiga de Aisha já estava lá.
As três se cumprimentaram e em pouco tempo o ambiente se encheu de conversas sobre o cotidiano de uma mulher muçulmana. Apesar do cansaço e da frustração que sentia, Ana se deixou envolver na conversa. Enquanto conversavam, de repente, Aisha fixou o olhar em Ana. Seus olhos pareciam penetrar e ler o que estava escondido por trás do sorriso de Ana. Você está triste, disse Aisha com uma firmeza que pegou Ana de surpresa. Por que está tão triste assim? Não, você não pode ficar assim. Ana ficou desorientada, sem saber como responder. O coração acelerou enquanto buscavam a resposta. Mas antes que pudesse dizer algo, Aisha continuou. Se alegre, assim como eu me alegro quando te vejo. Você veio para cá com uma missão. A missão de trazer alegria para este país. Alegre-se, assim como eu me alegro quando te vejo. Há algo em você que, quando te vejo, me dá alegria. Então se alegre comigo, do mesmo jeito que eu me alegro com você. Ana, estática, ainda sem saber o que responder, ficou pensando, como pode? Ninguém poderia perceber isso, nem Emily, que está sempre ao meu lado, havia notado. Só eu e Deus sabemos o desânimo que estou sentindo. Era como se o olhar de Aisha tivesse penetrado direto em seu coração, revelando sentimentos que Ana achava estarem bem escondidos. Enquanto Ana ainda tentava pensar em algo para responder, Emily diz, Nossa, que lindo o que você disse, Aisha. Então Aisha continuou, Sim, o que eu disse é verdade. Tem algo diferente em vocês, que me dá alegria quando eu vejo vocês. Ana e Emily ficaram mais alguns minutos na casa de Aisha e depois partiram para outras visitas. O dia foi intenso devido às muitas visitas que fizeram. Quando Ana finalmente chegou em casa, no silêncio do seu quarto, ela começou a refletir sobre o que Aisha havia dito. Nesse exato momento, ela recebeu uma mensagem de Aisha, reforçando o que havia falado. Por favor, não fique triste, se alegre, assim como eu me alegro quando te vejo. Há algo em vocês que expressa alegria. Naquele momento, Ana entendeu que o Senhor estava falando com ela através da vida de Aisha. Deus usou uma mulher muçulmana para falar com ela. Era como se ele estivesse dizendo, você não é uma fracassada. Sim, você tem razão quando diz que não pode fazer esse trabalho, pois sem mim nada podes fazer. O convencer e o transformar é o trabalho do meu Espírito Santo e é isso que Aisha vê em vocês. É isso! Exclamou Ana. O que Aisha via nela e nas outras missionárias era o Espírito Santo de Deus, mas por ainda não o conhecer, ela o chamou de alegria. Sim, Aisha tem razão. Ele é o motivo da nossa alegria. A obra é dele e é ele quem faz em nós e através de nós. Então Ana se alegrou e teve suas forças renovadas. Ela entendeu que apesar de suas limitações, o Senhor estava trabalhando na sua vida e na vida daquelas pessoas. Ainda que ela não conseguisse se comunicar da forma que desejava, o Senhor já estava falando aos corações. O importante era permanecer nele, obedecer e testemunhar. O que podemos aprender com essa história? Você já se sentiu como Ana, desanimada, incapacitada, sem vontade de continuar ou até mesmo se sentindo inadequada para algumas tarefas? Parece que nada está acontecendo. Muitas vezes isso acontece porque estamos medindo as situações pelo nosso progresso ou desempenho. O desempenho humano não é essencial para que Deus faça a sua obra. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dará muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. João 15:5. Vamos orar? Ore para que o Senhor renove as suas forças e te dê um novo ânimo. Ore por missionários que estão em campos fechados como Ana, para que o Senhor os renove e dê a eles a sabedoria e o discernimento necessário para compartilhar o Evangelho. Ore por mulheres como Aisha, que vivem essa realidade do marido ter mais de uma esposa. Em alguns lugares, os homens podem ter até 4 esposas. A primeira esposa do marido de Aisha faleceu e é bem provável que ele vai se casar novamente com uma mulher mais jovem que Aisha.
Ore por ela, para que o Senhor continue falando ao seu coração e que ela possa conhecer de fato quem é esse que ela chama alegria. Você ouviu? Conectando Histórias. Conte essa história para alguém essa semana. Compartilhe o link, comente e clique no botão de curtir para que mais pessoas possam ouvir essas histórias e serem abençoadas.